Nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer uma instalação limpa do WordPress. Opa, aqui é Graciela Neves, eu vou te mostrar todos os passos para você fazer uma instalação da melhor forma do WordPress. Uma instalação do WordPress da melhor forma, acho que assim ficou melhor, né? Vamos embora para a tela do computador. Olha só, aqui eu tô num cPanel, tá? Esse caso aqui no cPanel da i7 Host, tá? Mas normalmente o cPanel, ele pode ter uma funcionalidadezinha um pouco diferente assim, mas na maioria dos casos vai ser basicamente a mesma coisa, tá? Antes da gente instalar o WordPress, aqui no caso eu tô fazendo eu tô fazendo um backup, instalando, mudando a hospedagem aqui, tá? Inclusive você pode acompanhar isso em outro vídeo que vai estar aqui no card, beleza? Mas antes da gente fazer a instalação do WordPress, é importante a gente entender e fazer alguns passos aqui, tá? A gente vai descer aqui a página até essa área aqui, ó, de software, tá? Onde a gente tem aqui, ó, pode ser que no seu cPanel, no cPanel aí da sua hospedagem, pode ser que não tenha essa opção aqui, ó, de selecionar a versão do PHP. O que acontece aqui, tá? Aqui eu vou abrir essa primeira página, olha só, aqui ele tá me dando uma versão do PHP, que é uma versão de 5.6, tá? A gente sabe que a versão 5.6, se você não sabe, eu estou te contando isso agora, que a seção de 5.6 é uma versão bem antiga. Atualmente o WordPress trabalha com a versão 7.4 ou 8.0, sendo que a versão 8.0 ela ainda não é uma versão estável e de maior segurança. Então é muito melhor a gente trabalhar com a versão 7.4 do que a versão 8.0, porque ainda não está completamente otimizado e não está completamente com todos os níveis de segurança, vamos dizer assim, tá? Só que aqui é importante a gente observar uma coisa. Primeiro, uma coisa, a gente tem a versão do PHP do servidor e outra coisa é a versão do PHP do software, tá? Então, aqui nesse caso que eu te mostrei, olha só, 5.6 é a versão do PHP do servidor. No caso aqui das i7 Host, a gente consegue deixar a versão do servidor como 5.6, que é a versão do PHP que o servidor trabalha de uma melhor forma, tá? E a gente tem que deixar no 5.6 e a gente consegue selecionar a versão do PHP do software, tá? Então, no caso da versão do PHP do software, a gente está trabalhando com a 5.6 porque é a que foi instalado inicialmente aqui, tá? É a versão herdada pela versão do servidor. Mas o que a gente vai fazer é colocar, tá vendo, ó, nativo dele é o 5.6, que é o nativo do servidor, tá? Mas a gente vai colocar aqui a 7.4, que é a versão mais indicada atualmente. Posteriormente, pode ser que a gente comece a trabalhar aí com a 8.0, tá? Mas a gente vai trabalhar aqui com a 7.4. Então, eu coloquei aqui, ó, 7.4 e vou aplicar. Olha só. Eu vou aplicar, ele então mudou. Eu tô aqui com páginasquevendem.com e aí ele mudou essa versão para 7.4. Vamos voltar aqui, ó. Vou voltar aqui e vou de novo nesse gerenciador. Perceba que aqui a versão continua como 5.6, que é a versão do servidor. Então, significa que eu mudei a versão para 7.4, a versão do software, tá? E não a versão do servidor. A versão do servidor continua sendo a 5.6, que é aquela melhor trabalha e é a mais indicada para o servidor, beleza? Então tá. Então a gente já fez isso daqui. Outra coisa que a gente tem que fazer é vir aqui no PHP ini, tá? Então aqui dentro do PHP ini, eu vou selecionar aqui o meu domínio e eu vou rolar a tela aqui embaixo e a gente vai trabalhar com esses máximos input aqui, ó, memória, limite de memória, post max size, tá? E a gente vai aumentar aqui um pouco
esses valores, beleza? Então aqui, ó, no limite de memória, eu vou colocar 256, tá? E aqui no Post Max Size, eu vou deixar também 256, beleza? Porque isso daqui vai fazer com que eu melhore lá as minhas versões do PHP, do WordPress, na hora que eu for subir o meu backup, tá? E o upload máximo file size, eu também vou deixar 256, ou eu posso deixar só 50, tá? Eu vou deixar nessas versões aqui, com esses tamanhos, beleza? E vamos ver o que acontece. No outro vídeo que eu tô gravando, a gente vai ver o que acontece com a questão para trabalhar com para subir o backup, beleza? Eu vou só aplicar aqui. Beleza, e agora o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó, você percebe que tem duas opções aqui de instalação do WP do WordPress. Então a gente tem o WP Toolkit, que é aquela versão do WordPress que direto do site do WordPress, tá? E tem o WordPress pelo Softáculos, que é uma versão mais otimizada é uma versão do plano de hospedagem e é uma versão mais otimizada. E é essa que a gente vai utilizar para fazer a instalação, tá? Então a gente vai vir aqui, ó, e fazer a instalação, tá? Então eu vou selecionar aqui, ó, o HTTPS, vai instalar aqui. Eu vou tirar esse WP aqui, ó, porque eu quero que ele faça a instalação na raiz, tá? Aqui eu vou colocar o PQV. Vou deixar isso aqui, vou colocar assim, ó, páginas que vendem. Beleza? Aqui vou colocar o meu usuário e a minha senha. Aqui eu já vou alterar de uma vez para atendimento@gracielaneves.com.br, tá? Aqui eu já vou selecionar a português.br e aqui eu vou deixar sem nada, tá? Porque eu não quero nenhuma desses plugins, beleza? Não vou instalar nenhum plugin. Aqui, se a gente já tiver como instalar o Hello, é melhor. Então, vou ver se eu consigo achar ele aqui, porque aí ele não instala. Mas eu acredito que não vai ter como a gente achar. Deixa eu ver aqui, ó. Ele vai instalar, normalmente ele vai instalar aqui aqueles do WordPress mesmo, tá? Que é esse 2023. Eu vou selecionar ele aqui, ó. Já selecionar ele, porque aí ele não vai instalar nenhum outro, tá? Porque aí ele instala uns 4 temas. Então, eu vou deixar ele instalar um só, porque aí fica um pouco mais limpo, tá? Aqui em Advanced Options, a gente não precisa mudar nada disso, beleza? Então, a gente pode deixar do jeito que tá. E aqui, então, eu vou colocar só os meus dados aqui e a gente segue com a instalação. Beleza, cliquei em instalar, ele vai fazer a instalação do WordPress, tá? E aqui ele deu alguns erros. Eu vou selecionar e vou dar um overwrite, tá? E vou fazer a instalação novamente. Então, beleza, olha só, ele fez a instalação, tá tudo certo. Eu vou clicar aqui e já vou logar no site, olha só. Beleza, ele já abriu aqui, ó. Se eu vier aqui em aparência e temas, ele não teve jeito. Ele instalou tudo isso daqui. Vou só apagar, tá? Ele carrega essas informações, não tem jeito. Aqui em plugins instalados, olha só. Aqui em plugins instalados, ele também instala tudo isso aqui. Eu vou selecionar e vou excluir, porque eu não quero nenhum desses plugins. Beleza? E a instalação do WordPress, a instalação mais limpa possível que a gente consegue do WordPress em uma versão mais otimizada, está feita. Então o WordPress está instalado da melhor forma possível. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal. Eu sou Graciela Neves e nos vemos no próximo vídeo.